Bom dia, primeiro ano, tudo certo com vocês? Depois de um tempo sem vídeo, né, que a gente tava fazendo revisão do conteúdo, fazendo exercício e tudo mais, voltei a fazer um vídeo pra vocês. Já peço desculpa pelo barulho, porque provavelmente os cachorros do vizinho vão latir enquanto eu tô explicando as coisas aqui pra vocês, mas finjam que nada está acontecendo, tá? Então hoje a gente vai começar uma parte nova do conteúdo que ele se chama propriedades periódicas. E dentro das propriedades periódicas, a gente vai estudar hoje o raio atômico. Então, aula para o primeiro ano. Então, peguem lá o caderninho de vocês e escrevam aula online 2021, dia 17/7/2020, que é a data de hoje, né? Que eu estou postando esse material. E esse material, lembrando que ele corresponde a 2 aulas da semana. Então, por isso que a partir de agora o material vai ser um pouquinho maior, porque eu vou postar apenas uma vez e vai ser um material da semana inteira. Lembra que antes eu postava dividido, agora eu vou postar uma vez só. O conteúdo que a gente vai ver hoje é o que eu tinha falado antes, então escrevam lá a data e escrevam conteúdo, propriedades periódicas e o raio atômico, as etapinhas da aula. Primeiro assistir o vídeo da explicação e fazer anotações no caderno. Não esqueçam de fazer anotação, porque assim é mais fácil de você depois ver o que você entendeu ali para você estudar quando for fazer alguma avaliação ou fazer exercício. Depois revisar os slides que eu vou anexar também e depois, etapa 3, resolver as atividades e, por último, anexar uma foto do caderno aqui no Classroom e marcar a atividade como concluída. Não esqueçam que não é para marcar a atividade como concluída e esquecer de colocar o anexo, tá, gente? Dá uma olhadinha para ver se foi. E vocês já sabem, caso tenham dúvidas, me enviem mensagem, pode ser lá por qualquer lugar que eu vou respondendo vocês com o tempo, tá bom? Então, vamos lá no assunto. Então, como eu falei para vocês, a gente vai estudar propriedades periódicas. E o que seria uma propriedade periódica? Primeiro, vamos pensar no nome propriedade. O que é uma propriedade? Ela significa, essa palavrinha, a gente vai estar falando das características de alguma coisa. A gente estava estudando átomos até agora, né? Átomos e elementos químicos. Então, a gente vai estudar algumas características dos elementos químicos. E agora esse nome aqui, periódicas. Por que será periódicas? Primeiro, porque a gente vai estudar essas propriedades na tabela periódica. E lembrando que a palavra periódica significa que é alguma coisa que varia regularmente. Então, tem uma taxa para aquilo ali variar, certo? Então, se é uma propriedade periódica, significa que são características dos elementos químicos que a gente consegue observar aqui na tabela periódica. E essa variação, ela vai assumir valores com intervalos regulares, então ele vai variar periodicamente na tabela, tá? Então, agora vamos olhar aqui. Quais são as propriedades, quais são as características periódicas que a gente vai estudar primeiramente? A gente vai estudar raio atômico, eletronegatividade e eletropositividade. E essas 3 propriedades a gente consegue observar aqui na tabela periódica. A gente vai ver primeiro a propriedade raio atômico. Então, antes de ver o raio atômico aplicado na química, a gente precisa lembrar o que é um raio, né? Então, vamos resgatar a matemática lá. Então, o raio, a gente está falando de uma circunferência, né? Então, aqui eu tenho o desenho de uma circunferência. O diâmetro é a distância entre as pontas aqui, as bordas da circunferência, né? Então, passando tudo isso daqui é o diâmetro. E o raio é a distância, é a metade, né, do diâmetro. É a distância do centro, certinho do centro, até a borda aqui da circunferência. Então, isso daqui é o raio. E como que a gente vai aplicar isso aqui na química? Lembram desse modelo atômico aqui, que era o modelo atômico de Bohr? Então, lembra que lá no modelo atômico de Bohr a gente tinha um núcleo bem aqui no centro e a gente tinha também as camadas ou níveis de energia que a gente desenhava como se fossem aqui circunferências. Então, é a mesma coisa que a gente vai aplicar aqui. O raio, nesse caso na matemática, não era do centro até a bordinha aqui? Então, é a mesma coisa aqui. O raio, ele vai do centro, que é o núcleo do átomo, até a última camada que ele vai possuir aqui. Agora, até onde ele vai depende de quantas camadas aquele átomo tem. Lembrando que o átomo de Bohr ele pode apresentar até 7 camadas ou 7 níveis de energia, mas cada átomo ele vai apresentar uma quantidade diferente. Então, esse daqui apresenta
2 camadas só, mas poderíamos ter um átomo com 7 camadas e o raio seria diferente, porque o raio lá de alguém que tem 7 camadas vai vir do centro até a última camada que a gente vai ver ali. Aqui a gente representou do núcleo até a segunda camada, que nesse caso é a última. Então, agora que a gente já sabe o que é um raio, que é a distância do centro até a borda ali, até o final da circunferência, a gente consegue aplicar isso aqui para a química. Então, o raio atômico de um átomo, ele está relacionado com o tamanho dele, tá? Então, quando eu estiver falando de raio, o raio maior, o raio menor, a gente está relacionando isso ao tamanho que aquele elemento químico, que aquele átomo pode ter. Mas é importante saber que a gente não consegue medir, pegar um átomo e medir exatamente ali, isoladamente, o tamanho dele, o raio dele. Como é que é feito? Essa medida é feita de forma indireta. Então, como que eles fazem? Eles pegam 2 átomos de um mesmo elemento químico e eles conseguem medir essa distância aqui, ó. A distância entre os 2 núcleos deles. Então, se, por exemplo, aqui, vou chutar qualquer valor, tá? Seria 20. Não é 20, tá, gente? Mas vamos supor que fosse 20, essa distância toda aqui. Quanto que seria o raio só desse átomo aqui? Seria a divisão, certo? Seria a metade. Então, nesse caso aqui, o raio seria 10. Então, o importante para vocês saberem aqui é que a gente não consegue medir o tamanho do raio de um elemento químico isolado, de um átomo isolado. Então, por isso que ele é medido quando 2 átomos de um mesmo elemento químico, eles estão ligados e assim eles conseguem medir a distância entre os 2 núcleos. Sabendo a distância entre os 2 núcleos, a gente divide pela metade e a gente descobre o raio. Então, agora, como eu tinha falado para vocês, o raio atômico está relacionado ao tamanho e ele é uma propriedade periódica. Então, a variação dele, que a gente vai ver aqui, ela varia periodicamente, ela varia regularmente lá na tabela periódica. Então, vamos olhar aqui essa representação da tabela que eu trouxe para vocês. Aqui, eles estão representando, mais ou menos assim, de uma forma ilustrativa, o tamanho do átomo. Então, se vocês analisarem aqui, vamos pegar o hélio, que está aqui em cima. Ele está pequenininho, certo? E agora, vamos olhar aqui o rubídio. Ele está muito maior do que o hélio, certo? Então, aqui a gente está vendo que o raio atômico está variando. Agora, vamos ver aqui como que ele está variando, porque ele varia, né, como eu falei, de uma forma periódica. Então, se a gente descobre a forma que ele está variando, a gente consegue comparar 2 átomos para descobrir qual é maior e qual é menor apenas olhando na tabela periódica. Então, vamos olhar o hidrogênio e olhar o césio que a gente tem aqui embaixo. Como é que isso daqui está variando? O hidrogênio, ele é menor e o césio, ele é maior. Então, nessa família aqui, o raio atômico está aumentando para baixo. Quanto mais para baixo, quanto maior o período aqui, mais para baixo, maior o átomo. Agora, vamos ver se isso está acontecendo nas outras famílias também. A gente pode observar aqui que na família 2, isso também está acontecendo. O menor está aqui em cima e o maior está aqui em cima. E vamos ver aqui na última família, na família 18. O menor, que é o hélio, está aqui em cima e conforme a gente vai andando na tabela periódica, esse raio ele vai aumentando, o tamanho do átomo está aumentando, certo? Então, a gente pode dizer que a variação do raio atômico em uma família, ela varia assim, ó. Quanto mais para baixo, maior aquele átomo ele vai ser. Quanto mais para cima, menor o tamanho dele. E agora, vamos ver como é que ele está variando aqui no período. Vamos olhar. Vamos comparar o argônio que está aqui com o sódio que está aqui desse lado, que é o mesmo período. O que está acontecendo aqui? Quanto mais a gente vai caminhando para este lado aqui da tabela periódica, ó, acompanha o meu desenho. Quanto mais a gente está andando para cá, maior aquele átomo ele vai ficando. Vamos olhar outra família aqui, ó, o xenônio e o rubídio, RB, rubídio. Quanto mais eu vou andando para cá na tabela periódica, maior ele vai ficando. E se eu for analisar isso em todos os períodos, a gente vai ver a mesma coisa, que os menores estão aqui na direita na tabela, e quanto mais a gente vai aumentando, quanto mais a gente vai andando para a esquerda, maior ele vai aumentando. Maior ele vai aumentando. Nossa, confuso isso, né? Mas
maior ele vai ficando, tá? Então, olha só, vamos ver de novo a variação aqui. Em uma família, os menores estão em cima e quanto mais a gente vai descendo na tabela, maior ele vai ficando. Em um período, quanto mais para a esquerda o átomo está, maior ele é. Então, lembrem dessas duas flechinhas aqui, certo? Agora, vamos fazer um exercício aqui, porque lembra que eu falei que a gente pode comparar o tamanho do raio apenas olhando ali para a tabela periódica, sabendo como funciona a variação dele. Como é que ele varia? Aumenta de cima para baixo, então, ó, menor está aqui, maior está aqui, e ele varia também da direita para a esquerda. Menor desse lado, conforme vai andando para cá, maior ele vai ficando. Então, vamos olhar aqui. Qual dos dois elementos químicos a seguir apresenta o maior raio atômico? Então, a gente vai ver primeiro a letra A, o ferro e o bromo, e depois a letra B, o lítio e o rubídio ali. Vamos olhar aqui. Primeiro, o ferro e o bromo, a gente procura eles na tabela periódica. Então, o ferro está aqui, que eu já circulei, e o bromo, ele está aqui. Como é que eu vou saber qual dos dois é maior? A gente vai lembrar das flechinhas. Então, olha só, vamos comparar aqui a flechinha que está descendo. Quanto mais para baixo, maior ele é. Só que aqui a gente não consegue comparar por essa flechinha, porque eles estão na mesma linha aqui. Então, a gente não consegue ver qual é maior nesse caso. Então, como que a gente vai fazer? Olhar esta outra flecha aqui de baixo. E o que ela está dizendo para a gente? Que o raio, ele aumenta para cá, ele aumenta para a esquerda. Quem está mais para a esquerda nesse caso? O ferro. Então, nesse caso aqui, quem é maior, quem apresenta o maior raio atômico é o ferro. Agora, nesse próximo exemplo aqui, o lítio e o rubídio. Circulei eles já aqui pra gente, o lítio está aqui, o rubídio está aqui embaixo. Então, vamos ver, como é que o raio atômico varia? Ele varia de cima para baixo, quanto mais para baixo, maior. Quem está mais embaixo aqui? O rubídio. Então, nesse caso aqui, o rubídio apresenta o maior raio atômico. Então, aqui um resuminho pra gente. Raio atômico, ela é uma propriedade periódica, então ele varia periodicamente na tabela. E ele está relacionado com o tamanho daquele átomo. Lembrando que em uma família, o raio aumenta... Aqui tá trocado, gente. Aqui tá trocado, tá? Troquem aqui, ó. É o contrário, tá? Em um período, o raio aumenta da direita para a esquerda. Então, é essa flecha aqui, ó. Da direita para a esquerda. E em uma família, ele aumenta de cima para baixo. Quanto mais perto da flecha, maior ele vai ser. Quanto mais longe da flecha, menor aquele raio vai ser. Aqui eu vou arrumar antes de postar o material ali para vocês, tá? Mas só lembra que aqui é o contrário. Beleza? Lembra aqui, ó, que é a flecha, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Vocês lá no caderno, vocês vão, depois de todas as anotações que vocês fizeram, vocês vão fazer a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, comparando sempre os dois elementos de cada letra ali, para ver qual dos dois apresenta um raio atômico maior. Como é que vocês vão fazer isso? Procurando eles na tabela periódica e vendo quem se encaixa mais, quem está mais perto aqui das flechinhas. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida vocês já sabem, é só entrar em contato comigo que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Até a próxima!